Então, por que muitos profissionais não conseguem faturar no mercado de perícias? Primeira coisa, não fazem parcerias, acho que tem que trabalhar sozinho, ver todo mundo como concorrente. Não são. Você não é a última bolacha do pacote, você não é a estrelinha que mais brilha no céu. Então, não são todos seus concorrentes. Tem alguns profissionais que são seus concorrentes, outros não são seus concorrentes. Como essa empresa, por exemplo. Ela trabalha no mesmo ramo que eu, mas nós somos concorrentes em pequenos aspectos só. O nível de atuação é completamente diferente. Então, nós somos parceiros, a gente troca informações. O coordenador da empresa, quando precisa de alguma coisa, ele me liga. Pô, eu tô com um caso assim, o que tu acha e tal, dessa coisa assim? Tivemos um caso assim e tal, você já pegou algum caso nesse sentido e tal? Fica aí de feedback e tal. Então, não fazer parcerias é um ótimo caminho para você não ter um bom faturamento. Porque muitas vezes você recebe através do seu parceiro, né? Você trabalha com outros profissionais, tem um parceiro seu que tem uma perícia para fazer, ele já está envolvido num outro caso. Se você tem uma parceria com ele, ele pode te chamar para você conseguir atuar naquele caso, ele não perde o cliente e segue a vida para os dois. Muitos profissionais cobram apenas pela hora técnica. Minha hora de trabalho é R$100, eu vou gastar 12 horas para fazer o trabalho, então o valor dos meus honorários é R$12.000. Sabe quem vai pagar uma perícia simples, comum para você, R$12.000? Ninguém. Mas o perito ganha honorário de 5, 6 mil. Mas a gente não está falando do perito, a gente está falando do assistente técnico. Quem paga o perito é a justiça. Quem paga o perito é você. Quanto maior o honorário do perito, é você que está pagando. E se ele ganha bem, mérito dele, não tem nada a ver com a gente. A gente é assistente técnico, a gente tem que entender o cliente. E muitos não entendem a necessidade do cliente. Não entendem que às vezes você precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. Que você pode abrir mão de um honorário aqui, num caso, para ganhar um honorário maior ali na frente. Não entende que às vezes o cliente precisa que você parcele isso de uma forma diferenciada para ele conseguir te contratar e fazer a diferença para o cliente dele, naquele caso. E que num outro que tenha, ele vai ser grato, ele vai te pagar à vista mesmo tu falando para ele que ele pode ser parcelado. Só que acho que não, tem que receber tudo ali. Focam só no dinheiro. Tem uma frase que diz assim, quando o cifrão sai do olho, ele vem para o bolso. Não adianta pensar só no dinheiro. Ninguém que é um parceiro de negócios, um parceiro comercial que visa somente o dinheiro. Por quê? Porque ele sabe que se ele tiver uma perícia para fazer e chegar um outro e falar, olha, eu estou precisando de uma perícia no mesmo dia, ele vai te largar na mão porque ele sabe que você só quer o dinheiro. Então ele não vai nem te contratar. Muitos tabelam os valores, não entendem que cada caso é um caso diferente. E tabelam o valor. Eu vi uma vez uma empresa que me contratou para fazer uma impugnação. E eu analisei o caso, de acordo com a minha disponibilidade, com a complexidade do caso, eu passei para ele. Falei, fica R$500 para fazer essa impugnação. Falei, tudo bem e tal, fizeram. E aí veio um outro caso. E falou, tem esse outro caso e tal, não sei o que, é para depois de amanhã já. E eu tinha muita coisa para fazer. Eu falei, olha, em função, de tudo que eu vou ter que parar de fazer para fazer isso, da minha disponibilidade, da urgência, da complexidade do caso, que era mais complexo, essa impugnação fica em 750. Mas a outra foi 500, tá? Mas era outra situação, era outro trabalho. Eu não sei se eu vou fazer ou não. Acabou não fazendo, tá tudo bem. Mas você precisa entender que isso é uma via de 2 mãos. Assim como você tem que entender a necessidade do cliente, você coloca as suas necessidades. E se é um cliente estratégico, às vezes você até abre um pouco mais mão de algumas coisas para ganhar lá na frente. Eu já tive casos em que eu atuei
que eu dei desconto de R$5.000. Era um processo coletivo. Por quê? Porque era a necessidade da empresa no momento. Passou 1 mês e meio, eles me ligaram e falaram: Wagner, eu tenho um outro processo coletivo. E aí eu cobrei o valor que eu achava que era justo. E eles não questionaram, não pediram desconto, nada. Então, eu deixei de ganhar aqui atrás e ganhei lá na frente. Mas esse é um cliente estratégico para mim. Então, eu abro mão. Clientes que não são tão estratégicos, eu abro um pouco menos. Eu vou deixar de fazer coisas para fazer aquilo. Então, eu preciso entender o que eu tenho que pensar para cobrar. E não tabelar um valor e muitas vezes trabalhar no negativo. Ah não, eu cobro R$1.000 para fazer a perícia, eu cobro R$300 para fazer uma impugnação, 250 para fazer quesitos. E aí não consegue faturar, porque trabalha e não sobra dinheiro. Ou pior, não foca nos resultados. Acha que é tudo cliente. Põe aí na esteira e manda embora. Pô! E aí chega lá o cliente e fala: pô, fizemos uma perícia lá com aquele assistente lá, e aí? Pô, o cara não deu um respaldo legal pra gente, o resultado foi ruim. Né? Quando tiver uma nova perícia, vocês acham que eles vão te ligar? Não. Agora, se você foca no resultado, entende a necessidade do cliente, você vai chegar para ele e vai falar, ele vai reconhecer isso, fala: olha, tiver uma perícia, pô, teve um resultado que até não foi tudo que a gente esperava, mas conseguiu alguma coisa, pô, mas deu um suporte muito legal pra gente e tal, não sei o quê, vamos contratar ele de novo. E aí você vai formando o quê? A sua carteira de clientes. E muitos profissionais não conseguem fazer isso porque são imediatistas, porque trabalham sem planejamento. Acha que vai começar a trabalhar hoje e no mês que vem já quer estar recebendo 15, 20 mil reais por mês de forma contínua. E não vai acontecer isso. Isso é fato. E muitos não seguem um método de trabalho, não sabem como chegar no cliente, não sabem como cobrar o honorário do serviço prestado, acham que tem que ser tabelado, não sabem como fazer, não tem um passo a passo para fazer, e aí fazem de qualquer jeito. Por quê? Porque isso não é ensinado em lugar nenhum. A atuação do assistente técnico não é ensinado em lugar nenhum. Me diz aonde é ensinado como que o assistente técnico trabalha. Não é ensinado em lugar nenhum, gente. Então, isso tudo faz com que muitos profissionais que atuam na assistência técnica não tenham um bom faturamento, não ganhem dinheiro com assistência técnica. E aí o que acontece? Desestimula, acaba ficando chateado, acha que não vale a pena. E o que no final deixa de lado, desiste e perde a possibilidade de ser protagonista da sua carreira.